Graça e paz, igreja, amém? Amém. Aleluia. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Pegue sua Bíblia, querido, e abra no livro de Salmos, capítulo 77. Salmos, capítulo 77. Quem achou, diga amém. Oh Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Salmos, capítulo 77, a partir do verso 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz, para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer. Medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos. Tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora. Trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indago o meu íntimo e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre. Acaso não torna-se propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos nesta noite. Pai, nós te louvamos e nós te bendizemos, pois grandes são, Senhor, as tuas obras. Pai, nós sabemos, ó Deus, que tua presença, ela é real neste lugar. Pai, nós sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar. Pai, nós te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações. Pai, não aquilo, ó Deus, que nós queremos ouvir, Senhor, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém? 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 Amém. Aleluia. Querido, o tema de hoje, dessa primeira semana da campanha Quebra das Muralhas, é vencendo o desânimo. Diga para o seu irmão do seu lado: vencendo o desânimo. Pergunta para ele se ele está desanimado. Tem uns que responderam: eu estou um pouquinho, mais ou menos. Queridos, esse texto, esse salmo, fala de um homem de Deus, de um levita, de um adorador, que estava passando por um momento muito delicado na sua vida. O desânimo é como uma gripe, um resfriado que nós pegamos. De vez em quando bate aquele sentimento de desânimo. De vez em quando nós nos sentimos desanimados de fazer algo. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Isso faz parte. Esse sentimento, ele faz parte da nossa vida e da nossa caminhada.
mas nós não podemos permitir nos tornar escravos do desânimo. Esse texto fala de um homem chamado Asaf. Quem era Asaf? Asaf era um levita na casa do Senhor. Preste atenção em mim aqui, querido. Asaf era um levita na casa do Senhor. Era responsável por toda a adoração na casa do Senhor. E Asaf, ele escreve esse capítulo 77 de Salmos em um momento muito delicado de sua vida. A palavra não fala o que ele estava vivendo, mas pelas palavras que ele usa, dá-se a entender que ele estava desanimado por algumas coisas que estavam acontecendo. Antes nós precisamos saber quem era Asaf. Como começou a história de Asaf? Em 2 Samuel, conta a história do rei Davi, quando vence os filisteus e traz de volta a arca da aliança para Israel. E a palavra fala que quando eles chegam lá em Israel, Davi celebra aquela conquista. E um garotinho pequenininho fica totalmente tomado pelo Espírito Santo, por aquele mover, passa por todos os guardas do rei, e vai dançar junto com o rei. E esse garotinho se chamava Asaf. Tanto que o significado do nome Asaf é o homem de quem Deus se apoderou. E a palavra fala que esse garotinho cresceu e ele se tornou em um dos mais reconhecidos levitas que a palavra nos conta, porque ele aprendeu tudo sobre adoração com o rei Davi. Só que esse homem que teve tantas glórias, que teve tantos momentos de comunhão com Deus, de presença de Deus, de graça de Deus, chegou em um momento da vida dele que ele desanimou. E quantas vezes nós somos assim? Vivenciamos tantas coisas de Deus, somos tão abençoados por Deus em tantas áreas, e desanimamos facilmente. Quando algo é ao contrário daquilo que nós queremos, quando algo vem contra nossa vida, quando passamos por uma luta, quando passamos por uma prova, quando passamos por um momento de adversidade, a nossa tendência é desanimar. Mas eu tenho certeza que nesta noite o Espírito Santo vai tirar todo esse sentimento de desânimo de dentro do nosso coração. Você crê? Você crê? E a pergunta é: por que nós desanimamos tão facilmente? Por que nós desanimamos tão facilmente? Primeiro, porque nós olhamos de forma equivocada. Diga assim: olhamos de forma equivocada.
A grande questão é que nós concentramos o nosso olhar no problema, na dificuldade, naquele momento difícil que estamos passando lá na nossa casa, lá na nossa família. Nos concentramos tanto nisso que nos esquecemos que temos um Deus que pode todas as coisas. A nossa visão, ela é sufocada pelas circunstâncias. E nós perdemos a oportunidade de vivermos e de visualizarmos o milagre de Deus. E olhamos para aquele problema e fixamos naquele problema e ficamos presos àquele problema. É fácil, quando estamos passando por alguma dificuldade, olhar para algo diferente que não seja a dificuldade? Não é. Mas é preciso crer que o meu Deus está acima de todas as coisas, e de que Ele tem o melhor para a sua vida também, querido, e de que Ele pode fazer o melhor para você, independente de qual seja a situação que você esteja vivendo. Não desvie o seu olhar, não olhe para todas as situações de forma equivocada. Tenha o seu olhar no alvo, que é Cristo. Eu posso passar por todas as dificuldades, eu posso passar por todos os problemas, mas o meu olhar está em Cristo, e nele eu sei que eu sou mais que vencedor. Nele eu sei que eu posso todas as coisas. Nele eu sei que nada é impossível. Quantos estão me entendendo? Amém? Segundo princípio, porque desanimamos tão facilmente? Porque falamos de forma equivocada. Pergunte para o seu irmão aí, o que tem saído da sua boca, meu querido? Fale para ele aí, o que tem saído da sua boca? Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de tudo aquilo que nos afronta, o que tem saído da nossa boca? Será que quando estamos passando por um momento difícil, nós nos alegramos naquele momento? Sim ou não? Mas a palavra diz, alegrai-vos no Senhor em todo tempo. Porque só quem tem, preste bem atenção aqui, meu irmão, só quem tem uma visão correta das coisas, também terá uma linguagem correta. Se eu não consigo enxergar o milagre de Deus na minha vida, automaticamente eu não vou conseguir profetizar esse milagre com a minha boca. E aí, sempre que aparecer uma dificuldade, o que nós fazemos? Reclamamos, murmuramos, brigamos, blasfemamos, xingamos, reclamamos com Deus como se a culpa fosse de Deus. Falamos para Deus, Deus não está me vendo. Como se a culpa fosse de Deus. Se a palavra de Deus, querido, te promete que pela fé você pode todas as coisas, amém? Então por que você está murmurando? Então por que você está reclamando? Você está achando que as coisas sempre serão
a mil maravilhas, que nenhum mal mais vai vir contra a sua vida, nenhum problema mais vai vir contra a sua vida, pelo contrário, virá muitos problemas e muitas dificuldades, mas se a minha visão é correta, se a minha linguagem é correta, eu venço tudo isso em nome de Jesus. Essa é a diferença. A questão não é passar pela dificuldade. A questão não é se eu vou ou não enfrentar a dificuldade, mas como que eu vou enfrentar essa dificuldade? Você tem duas opções: ou você passa com Deus, ou você sofre sem Deus. Porque sem Deus você não passa, você sofre. E parece que nunca vai ter fim. Mas com Deus é ao contrário. Eu tenho a certeza de que vai ter fim, e de que a vitória já é minha, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Então, abre tua boca, querido, pelo amor de Deus. Terceiro princípio: por que desanimamos tão facilmente? Porque agimos de forma equivocada. Primeiro princípio: porque olhamos de forma equivocada. Segundo, porque falamos de forma equivocada. E terceiro, porque agimos de forma equivocada. Em meio à dificuldade, em meio ao desânimo, nós somos tentados e levados a nos conformar que aquilo nunca vai acabar, que é assim mesmo, que não tem jeito para aquilo. Isso aí, é assim mesmo. Quantos já falaram isso? Isso aí, não tem jeito. Nasceu assim, cresceu assim, vai morrer assim. Espírito de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Querido, a nossa atitude diante da dificuldade vai determinar a nossa vitória. Diga assim: a minha atitude diante da dificuldade determinará a minha vitória. Quantos creem nisso? Qual tem sido a sua atitude? Está tudo caindo lá na minha casa, Samuel, está tudo dando errado, mas eu continuo firme, porque eu creio que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Está faltando tudo na minha casa, mas eu não vou desanimar, porque Jeová Jireh, o Deus da minha provisão, já está vindo ao meu encontro. Essa precisa ser a nossa atitude. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer algo, porque Deus vai fazer algo. Amém? Baseado agora nesse salmo que Asaf escreveu, precisamos saber
ou aprender como vencer esse desânimo. Como que eu venço o desânimo? Primeiro, versículos 10 e 11 do Salmo 77. Versículos 10 e 11. Diz assim: então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Primeiro princípio para vencer o desânimo: se lembre quem é o seu Deus. Olha aqui, Satanás, o meu Deus, segundo o seu poder e glória, Ele suprirá todas as minhas necessidades. Eu posso estar passando por isso, mas eu não vou morrer nessa dificuldade, porque o meu Deus trará a vitória que eu preciso. Se lembre de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Diga assim: Jeová Jireh, Jeová Jireh, o Deus da minha provisão. Asaf, ele se lembra de quem era o seu Deus. Versículo 11 diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Ei, o mesmo Deus que ressuscitou o morto, o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que fez tantos milagres lá na antiguidade, é o mesmo Deus que habita na sua vida, e é o mesmo Deus que fará um milagre na sua vida, na sua casa e na sua família, e mudará a sua história. Ele não muda, nós mudamos, mas Deus não muda. Nós uma hora estamos cheios de fé, animados, no outro dia estamos totalmente depressivos, mas Deus não muda, a sua palavra não muda, e se Ele prometeu, meu irmão, Ele vai cumprir na sua vida. Apenas permaneça fiel, permaneça fiel. Segundo princípio para vencer o desânimo: medite e fale das grandezas de Deus. Isso quer dizer o quê? Lá no versículo 12 diz assim: considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Quer dizer, tenha em sua boca uma palavra profética. Meu filho pode estar hoje nas drogas, mas eu sei que Deus fará um milagre na vida dele, e ele servirá ao Senhor. A minha família pode ser que hoje ainda não conheça Cristo, mas eu declaro e eu profetizo que em breve todos eles servirão a Yeshua HaMashiach. Tenha em sua boca uma palavra profética. Chega de murmurar, chega de reclamar. Quanto mais você murmura, mais você atrasa a bênção de Deus na sua vida. Quanto mais você reclama, mais distante fica o milagre de Deus na sua vida. Estão entendendo isso? Amém? Então hoje, quando você, querido, chegar na sua casa e ver toda aquela situação complicada ainda, fala assim: ei, isso é por pouco tempo, porque Deus vai fazer um milagre aqui dentro da minha casa.
Tenha uma voz profética. Abra tua boca para profetizar um milagre, meu irmão, e verás a bênção, o milagre e a provisão de Deus aonde você estiver. Sabe o que é isso? Fé. Diga assim: fé. Fé é crer, é ver pelo sobrenatural algo que no físico ainda não se concretizou. Isso é fé. Hoje, quem sabe, querido, você está desanimado por coisas que têm acontecido na sua vida. Você não tem mais esperança. Você não tem mais alegria para fazer nada. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite porque Ele quer te restaurar. E Ele vai arrancar fora todo esse desânimo que está te corroendo dentro do teu coração. Tudo isso que está corroendo dentro do seu coração, nesta noite o Senhor vai tirar, amém? E Ele vai trazer uma nova alegria. Ele vai transbordar de graça, de amor, de fé. E terceiro princípio, para vencer o desânimo, é entender que o caminho do milagre está no santuário. Versículo 13 diz assim: o teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o Senhor, o nosso Deus? Tu és o Deus que opera maravilhas e entre os povos tem feito notório o teu poder. O caminho de Deus é um caminho de milagres. Querido, talvez você esteja vivendo certas dificuldades porque você se desviou dos caminhos de Deus. Porque em algum momento da sua vida você tomou decisões que não deveria ter tomado. Saiu fora da rota. E toda vez que nós saímos fora da rota, nós sofremos. Porque quando eu passo por alguma dificuldade, por alguma tribulação, no caminho de Deus, eu tenho a garantia e a certeza de que eu já sou mais que vencedor. Mas toda vez que eu passo por alguma dificuldade fora da rota, eu sofro com isso. Eu fico escravo disso e eu não consigo vencer. Talvez por algum desespero, pela situação que você estava vivendo, você tomou decisões que não deveria ter tomado, atitudes que não deveria ter tomado, e saiu fora da rota, saiu fora do caminho do santuário, saiu fora da casa de Deus, e hoje parece que nada na sua vida vai para frente mais. Pelo contrário, parece que quando você dá um passo para frente, você dá 5 para trás. Quantos já se sentiram assim? Então Deus está falando com você nessa noite. É tempo de voltar ao caminho. É tempo de tomar uma decisão ainda hoje. Asaf começa, querido, a se lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito através da vida dele. Ele começa a se lembrar de tudo aquilo que ele tinha visto Deus fazer com sua poderosa mão. E ele toma uma decisão, e ele se levanta, diz assim: eu não vou mais viver desanimado, eu não vou mais viver prostrado diante das dificuldades, eu vou me erguer, porque maior é aquele que está em mim, porque o meu Redentor vive, porque nele eu posso todas as coisas.
Quando você, meu irmão, se levantar, quando você tomar essa decisão de voltar para o caminho, para a rota correta, tenha certeza que o milagre de Deus vai caminhar e vai correr até te alcançar aonde você estiver. Vencendo o desânimo. Deus te trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer mexer em coisas dentro de você. Ele quer transformar coisas que precisam ser transformadas. Ele quer mudar situações que precisam ser mudadas na sua vida. Amém? Só que você precisa decidir, você precisa querer, você precisa permitir que o Espírito Santo faça. O Espírito Santo, ele é como um cavaleiro. O diabo não. O diabo entra, chega, mete o pé na porta, vai destruindo tudo. Já o Espírito Santo não. Nós precisamos convidar Ele para que Ele faça dentro de nós. Nós precisamos convidar para que Ele entre dentro de nós. Mas quando, querido, depois que Ele entra, tenha certeza que Ele não vai querer sair mais. Depois que Ele entrar, a sua vida será outra, a sua história será outra. Pode até bater um sentimento de desânimo, mas você não vai mais se curvar e nem se abalar mais diante desse sentimento. Feche seus olhos, querido.